Em meio ao vasto império persa, onde intrigas palacianas e decretos fatais moldavam o destino de milhões, surge a história de uma jovem em que, contra todas as probabilidades, ascendeu ao trono e se tornou a chave para a sobrevivência de seu povo. Esther, uma simples judia com raízes humildes, transformou-se em rainha da Pérsia. Conhecida por seu nome hebraico, Hadassa, ela enfrentou dilemas morais e desafios que exigiram uma coragem incomparável. Sua vida e suas escolhas não são apenas um capítulo na história antiga, mas um testemunho atemporal de fé, bravura e a misteriosa providência divina. Esta é a história de Esther, a rainha que mudou o curso da história. No coração do vasto império persa, durante o reinado de Assuero, conhecido como Xerxes, o poder e a opulência da corte escondiam as tensões e as ameaças que pairavam sobre um povo disperso. Os judeus, descendentes de um exílio forçado na Babilônia, viviam sob o domínio persa, espalhados por toda a extensão do império. Em uma época de incertezas, a vida de Esther entrelaça-se com o destino de sua nação. No centro do palácio real, onde decisões de vida e morte eram tomadas com um simples gesto, a jovem rainha se veria diante de um desafio impossível, onde sua fé e identidade seriam postas à prova. Este é o início de uma saga de intriga, coragem e a luta pela sobrevivência, em um mundo onde o poder absoluto pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Esther, órfã desde tenra idade, foi criada por seu primo Mordecai, um homem de fé e sabedoria, que se tornou seu guia e protetor. No silêncio de uma vida simples, a jovem jamais poderia imaginar o destino grandioso que a aguardava. Quando a rainha Vasti foi destituída por desafiar o poder de Assuero, o império se pôs em busca de uma nova rainha. Em meio a um reino vasto e repleto de candidatas, Esther, com sua beleza incomparável e graça singular, foi levada ao palácio. Mas, enquanto a coroa se aproximava, Mordecai advertiu: o segredo de sua origem judaica deveria permanecer oculto. Em um jogo de poder onde cada movimento era crucial, Esther conquistou o favor do rei, sem jamais revelar a verdade que poderia mudar tudo. Assim, uma jovem de origem humilde se tornou a rainha de um dos maiores impérios da história, carregando em silêncio o fardo de um segredo que poderia determinar o destino de seu povo. Mas no centro do poder, onde intrigas e ambições se entrelaçam, surge o verdadeiro desafio à sobrevivência de Esther e de seu povo. Amã, um oficial de alta posição, desfrutava do favor do rei, mas seu coração estava tomado pelo ódio. Mordecai, fiel à sua fé e princípios, recusava-se a se curvar diante de Amã, desencadeando uma fúria implacável. Em um ato de vingança, Amã arquitetou um plano sinistro, a aniquilação de todos os judeus no vasto império persa. Sem saber que a própria rainha Esther era judia, Amã manipulou Assuero para selar um decreto de destruição. O destino de uma nação foi então lançado ao vento, enquanto a rainha, ainda em segredo, carregava o peso de uma decisão que poderia salvar ou condenar seu povo. Em meio ao luxo e ao poder, o verdadeiro teste de coragem e fé estava apenas começando. Quando a notícia do decreto fatal chegou a Mordecai, o desespero tomou conta. Sabendo que o destino dos judeus estava selado, ele se voltou para Esther, implorando que intercedesse junto ao rei. Mas o caminho para a salvação era perigoso e incerto. No rígido protocolo da corte persa, ninguém podia se aproximar do rei sem ser convocado, sob pena de morte. Apenas um gesto de misericórdia, o estender de seu cetro de ouro, poderia poupar a vida de quem ousasse tal ato. Diante de uma escolha impossível, Esther recorreu à fé. Durante 3 dias, em jejum e oração, ela se preparou para o momento decisivo. Com coragem e determinação, Esther entrou na presença do rei, arriscando tudo por seu povo. Assuero, movido por algo que ele não podia compreender, estendeu o cetro, poupando sua vida. Esther, então, planejou um banquete, onde convidou tanto Assuero quanto Amã. Em meio ao esplendor e à opulência da corte, ela revelou a verdade que havia mantido em segredo, sua identidade judaica e o terrível plano de Amã. A máscara caiu, e o destino do inimigo dos judeus foi selado, enquanto a coragem de uma mulher mudou para sempre o curso da história. Quando a verdade foi revelada, a ira do rei Assuero não conheceu limites.
Ao saber que Amã havia arquitetado a morte de sua própria rainha e de seu povo, a justiça foi rápida e implacável. Em uma reviravolta irônica, Amã foi enforcado na própria forca que havia preparado para Mordecai, selando assim seu destino trágico. Contudo, o decreto de destruição, já selado com o anel real, não poderia ser revogado. Mas Assuero, agora ciente da ameaça que pairava sobre os judeus, emitiu um novo decreto, permitindo que eles se levantassem e se defendessem contra seus inimigos. Com coragem e unidade, os judeus enfrentaram seus agressores e, em um triunfo extraordinário, derrotaram aqueles que buscavam sua destruição. A ameaça foi eliminada e o povo de Ester sobreviveu, firmando seu lugar na história. Assim, através de fé inabalável e coragem incomum, Ester e seu povo emergiram vitoriosos, transformando um decreto de morte em um renascimento de esperança e segurança. Sua história continua a ressoar como um exemplo eterno de como a providência e a bravura podem mudar o destino de uma nação. A coragem e a sabedoria de Ester não foram esquecidas. Até hoje, sua memória é honrada na festa de Purim, uma celebração vibrante e alegre que relembra a salvação milagrosa dos judeus da aniquilação. É uma festa que transcende o tempo, lembrando a todos da força e da resiliência de um povo que, sob a liderança de uma jovem rainha, transformou o desespero em triunfo. Ester não é lembrada apenas por sua beleza física, mas por sua força espiritual e moral. Ela é um exemplo vivo de como uma única pessoa, com fé inabalável e determinação, pode ser usada por Deus para cumprir propósitos grandiosos, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Seu legado é de amor sacrificial e devoção, mostrando que, quando o destino de uma comunidade está em jogo, a verdadeira beleza reside na coragem de se levantar e agir. Ester, a rainha que arriscou tudo, permanece como um farol de esperança e fé, inspirando gerações a acreditar que, com a ajuda divina, até mesmo as provações mais difíceis podem ser superadas.